Flamengo sonda a situação de Casimiro. Felipe Luiz contará com reforços para o jogo contra o Botafogo. Ferge muda o horário de Flamengo e Vasco a pedido da diretoria rubro-negra. Comebol muda a data do sorteio da fase de grupos da Libertadores e a notícia mais engraçada do ano que vem do Fluminense. Você tá falando sério? Fala, Flagramável! Cheguei com seus 10 minutinhos diários de Flamengo com muita informação e opinião de torcedor para torcedor. Então já deixa o seu like, já deixa a sua curtida para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, é totalmente de graça, é só clicar no botão inscreva-se abaixo e assim você não perde as informações do dia a dia do Flamengo com muita informação e opinião. Aproveita para ajudar o canal, para a gente bater os primeiros 500 inscritos. Tá faltando pouco e você pode me ajudar nessa. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, falando aqui da Comebol Libertadores, a Comebol antecipou o sorteio que aconteceria no dia 19 de março, uma quarta-feira. O sorteio vai acontecer no dia 17 de março, ao mesmo horário, 8 horas da noite, lá no Paraguai. A fase de grupos da Libertadores, ela começa no dia 2 de abril e termina no dia 28 de maio. São aqueles 6 jogos em casa e fora que os times classificados aí para os 8 grupos fazem. Essa data é muito importante porque ela pode marcar a volta do Pedro. A volta do Pedro está prevista ali para abril, então o Flamengo pode preparar ele principalmente por conta da Libertadores. O Flamengo é o cabeça de chave junto com mais outros 7 clubes. São eles Botafogo, Palmeiras, São Paulo, River Plate, Peñarol, Nacional do Uruguai e Racing da Argentina, o atual campeão argentino. Ou seja, esses clubes estarão no pote 1, né? É muito importante que a gente observe esses potes. Eu vou colocar eles aqui para você dar uma observada, que a gente sabe que nessa primeira fase da Libertadores, né, essa fase de grupos, os times de mesmo país não podem se enfrentar. Ou seja, o Flamengo não vai poder enfrentar, por exemplo, o Internacional, que está no pote 2, né? Tem outro brasileiro aqui, o Fortaleza, também no pote 3. Acontece um detalhe com relação ao pote 4, dá uma observada. Ó, o pote 4 é composto por times que já estão classificados, que é o Carabobo, o Atlético Bucaramanga, o Central de Córdoba e o Santo Antônio Bulu Bulu. Só nome engraçado aqui, né? Carabobo, Bucaramanga, Santo Antônio Bulu Bulu da Bolívia. Mas tem outros 4 times que vão se classificar ainda, que estão da fase preliminar. E nesses times, tem alguns brasileiros aí, tem alguns times fortes. Nesse caso, se algum brasileiro se classificar, eles podem entrar no grupo de um outro time. É a única exceção que a Comebol permite aqui. E dentre esses times, a gente tem aí o Bahia e o Corinthians. Fora esses, a gente tem vários outros times grandes, tradicionais, né? Não necessariamente fortes, mas tradicionais, como o Alianza Lima, o Defensor do Uruguai, que é o time que revelou o Arrascaeta, o Boca Juniors, o Santa Fé da Colômbia, o Tolima, né? Tem o The Strongest também, que enfrenta o Bolívia. Então, o Bolívia não, é o The Strongest da Bolívia que enfrenta o Bahia. Ou seja, quem ganhar desse confronto aí vai avançar nas fases para ser um desses 4 classificados aí. Tem também o Cerro Porteño, o Barcelona de Guayaquil e o Corinthians. Ou seja, estamos com ansiedade a mil aí, principalmente, porque eu tô muito empolgado com esse time do Felipe Luiz. Espero que a gente faça uma grande Libertadores. Hoje não vejo um time para bater de frente com o Flamengo. Então, daqui a pouco mais de um mês, dia 17, bota na sua agenda aí que teremos sorteio da fase de grupos da Libertadores. Comenta aqui qual adversário que você não gostaria de pegar. Nesses grupos aqui, a gente tem, por exemplo, o Bolívar no pote 2. Ninguém quer pegar por conta da altitude. Tomara que o Bahia elimine o The Strongest para a gente também fugir disso, que ninguém merece mais a altitude. Falando de outra mudança de data, a Ferge mudou nessa segunda-feira a data de Flamengo e Vasco. O Flamengo, a diretoria do Flamengo entregou um relatório mostrando o quanto é prejudicial para os atletas jogar nesse horário de 4h30 da tarde. E dentro desse relatório, o Flamengo colocou alguns depoimentos de jogadores, né? E aí, acatando esse pedido do Flamengo, isso foi um pedido exclusivamente do Flamengo, a Ferge remarcou o jogo de 4h30 para 9h45 do próprio sábado. Ou seja,
na minha opinião, bem tarde, né? Mas dá para entender por quê? Porque é o jogo que vai passar na Globo. Então, a Globo teve que ser consultada e por conta do jornal e da novela, ela está pagando por isso, ela escolheu o horário. Falando, então não pode ser 4h30 da tarde, como foi o combinado, a gente tem que manter a programação. O jogo vai ser 9h45 da noite. A gente sabe que é isso que acontece, a grana é que manda e a Globo aceitou. Dentre esses dois horários, obviamente o horário da noite é muito melhor, mas ainda assim eu acho muito tarde, ainda mais para o Rio de Janeiro, que é uma cidade violenta, a gente sabe como é. Por ser o jogo da Globo transmitido, ele vai ser nesse horário. Lembrando que o jogo do Fluminense, isso aí vai dar pano para manga, porque o Fluminense também joga no domingo, 4 horas da tarde, no mesmo Maracanã. E a Ferj até então não mudou o jogo do Fluminense, só o do Flamengo e Vasco. Vamos ver aí qual chilique que o Fluminense vai dar para tentar mudar esse horário também. Mas afinal de contas, até que teria razão, porque para o espetáculo do futebol é muito melhor o jogo à noite, os jogadores rendem muito mais. O que a gente espera é um melhor jogo do que foi o Fla-Flu. O jeito que o Fla-Flu foi, ninguém merece. Falando um pouco aqui dos reforços que o Filipe Luís vai ter aí para o jogo contra o Botafogo. Os jogadores do Flamengo tiveram folga no domingo, voltaram a treinar nessa segunda-feira às 9h30 da manhã. Tem treino nesta terça-feira às 3h30 da tarde. E a notícia que nós temos é que De La Cruz e Arrascaeta treinaram normalmente com o grupo e vão reforçar o elenco, ou seja, estão à disposição do Filipe Luís para o jogo contra o Botafogo. Uma outra notícia boa é o Michael, que também treinou normalmente. Ele que estava com uma lesão, uma suspeita de lesão na coxa, um incômodo na coxa, foi reavaliado na segunda-feira, treinou normalmente, também está disponível. Quem deve ser poupado nesse esquema de rodízio que o Filipe Luís está fazendo no Carioca é o Pulgar e o Gerson. Esses dois, sim, devem ser poupados. O time, então, teremos um time com muito mais reservas, um time meio mexido. Vamos ver qual é a cara desse time. Lembrando que o Flamengo ganhando o Botafogo já quase garante aí a sua classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Falando aqui de Casemiro, muitas polêmicas, né, falando sobre o nome desse jogador que entrou em pauta recentemente. E o Flamengo parece que sondou a situação do jogador. Primeiro ponto aqui é que a gente tem que separar o que é sondar e o que era abrir uma negociação. Sondar é algo natural, né? É uma pergunta que os clubes, que os dirigentes fazem aos clubes. Como é que está a situação desse jogador? Para tentar entender. Não custa nada, não fere nada a ninguém. Isso acontece, isso é de praxe no futebol. Abrir negociação é uma outra história. E o Jorge Nicola, um jornalista aqui brasileiro, ele deu a notícia de que o Flamengo sondou a situação do Casemiro com autorização do Filipe Luís, o que também é super natural. Afinal de contas, nenhum dirigente vai conversar com algum clube sobre o jogador se não perguntar para o seu treinador se ele gosta desse jogador, senão não vai nem perder o tempo, né? E o Filipe Luís deve ter falado, não, claro, pode ir lá. E, obviamente, muita gente se questionou porque se o Flamengo está sondando o Casemiro, confundindo com negociação, né, achando que é negociando, então quer dizer que com o Jorginho não fechou. E não é verdade. Não é um ou outro. O Flamengo já tem um acordo com o Jorginho, está correndo atrás até para assinar esse pré-contrato, mas isso não quer dizer que o Flamengo vá contratar o Casemiro. Até porque a resposta que o Flamengo teve é que o Casemiro recebe 10 milhões de reais por mês. Então não tem a menor condição dele, nesse momento, voltar para o Brasil. A verdade é que não tem nada. Só que, obviamente, muita gente coloca isso na mídia porque quer vender jornal, quer ter notícia, quer ter like, e aí você já sabe. Para finalizar o nosso vídeo aqui, a notícia mais engraçada do ano. Né? Talvez para você não seja muito engraçado, não sei, mas pelo menos inusitada. Se liga só. Fluminense desiste de contratar Cuéllar, aquele mesmo colombiano que estava lá no time do Jorge Jesus, por motivo inusitado ligado ao Flamengo. De acordo com o jornalista Paulo Brito, o Fluminense ofereceu um contrato para tentar repatriar o Gustavo Cuéllar, já nessa janela de transferência. Contudo, o fato do atleta colombiano ter uma tatuagem do Flamengo dificultou a continuidade do negócio. Até aí tudo bem. Se fosse isso só, beleza, mas assim, é bobo, né? Porque o Flamengo, se fosse fazer isso, não contratava Arrascaeta, Pulgar, Varela, Vidal. O Flamengo não tinha contratado ninguém. Esses caras todos têm tatuagem dos times que eles são de coração lá, né? A gente sabe disso. Mas beleza. Contudo, isso dificultou a negociação, o Fluminense desistiu. Mas o Fluminense fez uma proposta final ao Cuéllar e a diretoria enviou uma proposta ao jogador pedindo para que ele fizesse uma tatuagem do clube e que exibisse a tatuagem na apresentação oficial.
Cara, o cara nem jogou pelo Fluminense. Pelo Flamengo, o cara tem mais de 150 jogos. Olha o que a diretoria do Fluminense queria fazer. Obviamente, o Cuejá rejeitou e falou, cara, não vai dar pra mim. Você tá falando sério? Cara, o Fluminense não cansa de passar vergonha. É impressionante, é uma vergonha atrás da outra. Deixa nos comentários aí o que você achou dessa notícia aqui do Fluminense. Eu achei a melhor notícia do ano até agora. É isso, Flagramável. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. É totalmente de graça. Assim você não perde as informações do dia a dia do Flamengo. E não esquece, compartilha esse vídeo para aquele flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!